mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live de sábado, quinta, sexta e sábado às 19 horas, quando Deus permite, ou até quando Ele permitir, estaremos aqui passando um pouquinho dos nossos estudos da vida espiritual. E aos sábados nós temos tratado dessa conferência que ocorreu, se eu não me engano, em Goiânia, a urgência do despertamento espiritual. Senhores, essa é a minha função aqui. Segundo a Bíblia, o termo é trombeteiro. Eu sou um trombeteiro. Eu, entre milhares de filhos de Deus, que têm essa função de pregar o Evangelho, de, como pioneirismo do nosso projeto, de integrar um dom, uma dádiva que Deus me deu de conduzir a ser um engenheiro civil, me especializar em geotecnia e agora não, há muito tempo, já fomentar o empreendedorismo em geotécnica, questão verdadeira e produtivista. Muito me honra essa missão e aqui na academia treinar a vida espiritual integrando a questão temática da engenharia civil geotécnica com uma gestão cristã verdadeira, onde se coloca em tudo que faz, e também, então, o nosso empreendedorismo produtivista, porque nós entendemos que nós temos que dar resultados, nós temos que trazer frutos. No plano vertical, o fruto é edificar Cristo em nós, ou que Cristo seja edificado em nós, ser cristocêntrico. Fazer com que o processo de transformação diária ocorra, onde teremos um amadurecimento, uma transformação, uma metanoia, uma metamorfose, uma transformação, enfim, na imagem e semelhança de Cristo. E nessa comunhão, poder ter comunhão com a Trindade, ter um discernimento, uma consciência espiritual, que é infinitamente maior quando revelada, de acordo com o propósito de cada um de nós, uma consciência do homem natural. Estou aqui para isso, para que alguém nos ouça e possa iniciar essa empreitada da vida espiritual. E quem já está na vida espiritual, venha treinar com a gente, venha estudar, participar. Aguardo você aqui no canal YouTube, está aí na tela, Engenheiro Mauro Lozano, para que possamos desenvolver isso. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo de estudo de hoje. Vamos colocá-lo aqui. Vamos ouvir. Passar fome. Jejum é fome de Deus. Fome de Deus. Aí, jejum, a gente sempre acha que jejum é não comer, né, alimento. Jejum é fome de Deus. É uma conotação da vida espiritual. Procure entender. e tem novamente, proclamai. Essa palavra é convoque. Essa palavra tem a ver com chamamento. O Senhor está nos chamando, irmãos. O Senhor está nos chamando. Não é só a mim. É a todos vocês que puderem ter ouvidos voltados ao Espírito Santo, as revelações que Deus tem de propósito para você. Eu quero falar isso para vocês com todo cuidado. Sabe o que está acontecendo aqui nesta noite, tem acontecido aqui nesses dias? Um chamamento do Senhor. O Senhor está reivindicando a sua igreja para um propósito extremamente especial. Convocai,
proclamai, convocai uma assembleia solene. Aí diz assim, congregai, ajunte, reúna. Hoje eu vejo muitos irmãos se conformando em casa. Hoje muitos irmãos perderam o desejo de reunir, desejo da igreja. Você pode ter desistido da igreja, meu irmão e minha irmã. Isso é falta de responsabilidade espiritual. Porque os irmãos têm muita desculpa para não ir às reuniões da igreja. Mas eles não têm desculpa para ir ao supermercado, para ir a outros lugares, festa de aniversário, casamento, enfim. Mas a reunião da igreja, muitos têm desistido. Mas eu quero te dizer, o nosso Senhor Jesus, ele não desistiu da sua igreja. Muitos irmãos estão perdendo esse desejo de congregar, de estar no local de reunião, aonde a igreja reúne a comunhão do corpo, a alegria de estarmos juntos, de júbilo, de culto, de assentarmos, de ouvir a palavra. Hoje é tudo por meio do tecnológico. Essa congregação Zoom, eu creio, irmãos, que precisamos usar isso com muito cuidado. Isso tem que ser usado com muito cuidado. E muitos hoje banalizaram isso. Alguns hoje sentiram nisso uma alternativa para poder viver um evangelho frio, indiferente, acomodado. Muito cuidado com isso. Existem muitas advertências do Senhor nesse tempo com relação a esta ferramenta. Precisamos usá-la com muito cuidado. Então, hoje, você vê que é uma palavra do Senhor nos chamando. Vamos ajuntar, vamos estar juntos. Nós só temos uns aos outros nessa terra. O anticristo está fazendo o seu trabalho. E ele está obtendo um grande êxito nesse mundo. Não me importo com isso, creio que você também não se importa. O que eu me importo é conosco, é com a igreja, é com aquilo que importa ao Senhor Jesus. É naquilo que está o grande interesse de Deus. O grande interesse de Deus nesse mundo é a sua igreja. É a noiva do seu filho. É o templo do seu espírito. É a sua grande família. Este é o interesse de Deus. Então ele diz, ajuntai o povo, santificai. Aqui é devoção, dedicação, consagração. Aí diz, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Aí ele vai dizer, por quê? Aí ele vai usar aqui uma frase figurativa, poética. Aí diz, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. É para isso que ele está dizendo, consagrai, proclamai, reuni, dediquem as vossas vidas, se ajuntem todos, sabe por quê? Porque o noivo saiu da sua recâmara e a noiva precisa ir para o seu encontro. Que texto magnífico é esse, irmãos? É por isso que ele está dizendo, tocai a trombeta em Sião. Esse texto é atual. Talvez aquele povo que leu o livro de Joel, eles não puderam entender. Mas hoje nós temos total condições de entender. Irmãos e irmãs, abra sua Bíblia. Eu quero colocar um parêntese curto, pequeno, aqui no capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Capítulo 12 do livro do profeta Daniel é um texto que ele foi abusado, usado e até vilipendiado. E parece que a gente não tocou a sua essência. Capítulo 12 do livro do profeta Daniel. O versículo 4 diz assim, Daniel 12, 4. Tu, porém, encerra as palavras e sela o livro. Encerra as palavras, sela o livro. Ora, irmãos, Daniel profetizou sobre tantas nações que vieram depois, que estavam ali registradas. Não é curioso isso? Não é curioso Deus dizer assim, Daniel, fecha o livro. Fecha o livro, ninguém vai ler esse livro. Mesmo que aquelas nações que estavam profetizadas ali iriam suceder os caldeus, Deus disse, não é para ninguém ler esse livro. Aí ele diz, não é. Aí diz assim, até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Isto é, Deus está dizendo, porque no tempo do fim, vocês terão que abrir o livro de Daniel. Irmãos, imaginem que esse livro, ele foi lido como história. Agora ele está sendo lido como profecia. Profecia. Ele diz até o tempo do fim. Aí, mais ainda, muitos correrão de uma parte para outra.
Aí fala assim, e a ciência se multiplicará. Ah, irmãos, desde criança